Olá, personal! Tudo bem com você? Olha só, hoje eu quero conversar com você que está aí quase se formando na faculdade ou acabou de se formar recém-formado e quer adentrar aí a esse universo maravilhoso do personal trainer e não sabe como fazer. Parece tudo muito difícil, parece tudo muito distante, parece que você nunca vai conseguir aí o seu primeiro aluno, né, de personal. E aí a gente começa, parece que fazer uma listinha de todas as dificuldades e essa listinha fica cada vez maior e essa listinha nos convence cada vez mais que é muito difícil iniciar a sua carreira. E eu vou te dizer que é difícil, precisa trabalhar bem, precisa trabalhar duro, precisa ter força de vontade, dedicação, sim, precisa de tudo isso, mas não é impossível. E o que eu quero mais falar para vocês é o seguinte: essa sua listinha de dificuldades não pode ser maior, não pode ser mais forte que a sua vontade de realmente ser personal, de adentrar no mercado de trabalho, que é maravilhoso. Há anos eu trabalho como personal trainer, sou formada há 15 anos, tenho uma super experiência aí nessa atuação, sou muito feliz com a minha carreira e eu quero sim te ajudar a iniciar aí a sua carreira de sucesso e ser um personal com um futuro promissor, tá? Porque muitas vezes também não adianta você ter sucesso hoje, não adianta você captar um monte de alunos e você não conseguir manter os seus alunos, né? Por quê? Porque uma carreira, ela não é só feita do momento presente, ela é feita de tudo que você veio construindo e de tudo que você construirá daqui pra frente. Então a gente tem que pensar na carreira como um caminho. Então vamos lá, a essa listinha de dificuldades que você aí faz todos os dias e fica pensando: ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir meu primeiro aluno? Enfim, não coloque muita força na sua listinha de dificuldades, ok? Pegue toda essa sua força da listinha de dificuldades que você acha que é super difícil e coloque na sua vontade de ser um personal trainer de sucesso. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Não somente nisso, né? Na nossa vida, que muitas vezes a gente fica enfatizando mais o negativo do que o positivo, mas hoje, como nós estamos falando da nossa carreira, daquela que nós queremos construir como personal trainer, eu quero que você identifique se você não está fazendo essas suas listinhas. Todo dia você faz uma listinha de itens negativos que tem tanta força que muitas vezes te paralisam. Muitas vezes você deixa de tomar uma atitude, você deixa de ver uma saída, você deixa de ver uma oportunidade porque você está apegado na sua listinha, achando que é difícil, pensando como que todo mundo consegue e eu não, como todo mundo tem aluno e eu não, como que eu vou fazer para conseguir, como que eu vou fazer para começar, enfim. Aí você começa com uma listinha negativa que todos os dias fica martelando na sua cabecinha e ela fica mais forte do que a sua vontade de ser personal, do que aquilo que realmente tem que ter importância no seu dia a dia, que é a sua busca de uma carreira de sucesso. Então a primeira coisa que nós vamos identificar, que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje, é sobre a sua listinha. Faça uma listinha de possibilidades que você poderá desenvolver naquele dia ou naquela semana para você adentrar ao mercado de trabalho. Olha que transformação, gente. Então olha só, você pode começar com um dia, depois você pode passar para uma semana, depois você pode passar para um mês. Você pode programar todas as suas atitudes, seus comportamentos, o que você acredita que vai dar certo para você começar a atender como personal. Então olha só, comece em um dia. Então eu vou programar que na segunda-feira eu vou fazer o meu cartão de visita.
né? O meu cartão, que tem meu contato. Nós já conversamos em alguns outros conteúdos sobre isso, que parece uma coisa antiga, uma coisa demodê, clichê, mas que para muitas vezes funciona o cartão ainda para o personal. Então eu resolvo, por exemplo, que na segunda-feira eu vou fazer o meu cartão de visita e eu vou conhecer algumas academias que eu gostaria, quem sabe, de atender. Olha só, já são 2 atitudes que você pode fazer num dia que fortalecem muito mais a sua vontade de ser personal do que as dificuldades que você tem para ser um personal. Aí, essas 2 atitudes provavelmente vão te mostrar oportunidades, provavelmente você já vai conhecer pessoas aí, provavelmente você já vai mudando o seu pensamento e a sua energia para o sucesso. Entenderam? Então, programem um dia primeiro e depois eu quero saber se deu certo, hein? Me contem tudo aqui, ó. Quero saber tudo. Vamos trocar figurinhas. Programe um dia. Neste dia vou fazer 2 coisas ao meu favor do início. Depois você pode programar os 7 dias daquela semana. O que você pode fazer? Ai, mas 7 dias? Isso mesmo, 7 dias. Quando a gente está se formando na faculdade, a gente não vai na faculdade todo dia? E todo dia a gente tem contato com novos conhecimentos, todo dia nós estamos nos formando profissionais. Então, para a sua carreira, você também pode se programar diariamente. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma semana. Então imagina que na segunda você mandou fazer o seu cartão de visita e conseguiu conhecer 2 academias que você provavelmente gostaria de atender, certo? Aí na terça-feira você pode conhecer outras academias, mais 2 academias na região ou que não sejam perto da sua casa, mas que você gostaria de atender. Você pode conhecer mais 2 academias. Além das 2 academias, você pode conhecer um estabelecimento comercial daquela região que lá mais pra frente você pode deixar os seus cartões de visita para que as pessoas que frequentam aquele lugar possam ter contato com o seu serviço. Então esse é um segundo dia. Num terceiro dia, faz de conta que você achou uma gráfica maravilhosa que o seu cartão de visita já ficou pronto. E aí o que você pode fazer? Você volta lá naquele estabelecimento comercial que você conheceu no dia anterior, já deixa os seus cartõezinhos. Nesse terceiro dia você pode escolher, por exemplo, uma dessas academias que você conheceu, se é viável você treinar nessa academia, para a gente usar aquela técnica do ver e ser visto, lembrando que quem não é visto não é lembrado. Então você pode treinar numa academia, as pessoas que estão ali treinando, elas podem eventualmente saber que você é personal, que você é um profissional de educação física, lembrando que sempre respeitando a academia e os profissionais que ali trabalham, não é para ficar dando pitaco, tá? Faça seu treino e se coloque à disposição se algum aluno te perguntar alguma coisa, se você fizer uma amizade, enfim. Então, num terceiro dia, por exemplo, você fez isso, você pegou já o seu cartão na gráfica, você já levou num estabelecimento comercial, você já viu uma academia que talvez você consiga treinar lá, certo? Num quarto dia, o que você pode fazer? Você pode conhecer um outro estabelecimento comercial. E aí nesse quarto dia eu vou te dar uma outra dica. Você pode conversar com um familiar seu, com um amigo, com um colega que queira fazer aula com você. Gente, tudo isso eu tô fazendo uma programação, eu tô dando um exemplo agora de uma programação de atitudes práticas que você pode colocar em ação a partir de amanhã. Isso são atitudes práticas, físicas, tá? Redes sociais, Instagram, Face, Stories. Isso são outras técnicas, tá? Tô falando de estratégias presenciais, tá bom? Aí nesse outro quarto dia, o que você faz? Você conversa com essa pessoa. Você fala pra ela tudo que você aprendeu, o que você tá pensando, que você gostaria muito de começar a atender. Se essa pessoa já frequenta uma academia, você já
pode começar a pensar em como dar aula para ela na academia que ela treina. Enfim, nós estamos num quarto dia ainda, hein? Você já conheceu academias na região ou academias que você gostaria de atender, você já mandou fazer o seu cartão, você já conheceu um estabelecimento comercial, você já deixou seus cartões lá, você já está conversando com um possível aluno. Ai, mas ele não vai me pagar nada? Não vai te pagar nada. Sabe o que ele vai te dar de presente? Visibilidade. Sabe o que ele vai te dar de presente? Sabe como ele vai te pagar? Com experiência, porque ao dar aula para ele de graça, você será visto dando aula, você poderá praticar os seus conhecimentos, você poderá sentir realmente o dia a dia de um personal, você vai sentar e planejar o treino dele, você vai começar a ver resultados, você vai começar, por exemplo, poder entregar esses resultados via redes sociais para outros alunos interessados. Enfim, esse seu primeiro aluno, que pode ser uma pessoa da sua família, um amigo, um colega, essa pessoa, ela está te dando o presente de ser seu aluno, seu primeiro aluno, que você não vai ganhar nada, não tem problema, não é um ganho financeiro ali real, mas temos muitos ganhos nessa relação. Tá? E com certeza você vai desenvolver uma relação de muito valor com essa pessoa, porque ela é sua primeira aluna, porque você já conhece ela, é sua amiga, é seu amigo, é alguém da sua família, você quer realmente cuidar dessa pessoa, você quer entregar resultados. Então, essa relação, ela é já por si um mais que pagamento, tá? Então aí você já está num provável primeiro aluno, certo? Isso não aconteceu nem uma semana inteira, certo? Aí no quinto dia, convencendo essa pessoa, conversando, você pode ir até a academia dela, perguntar como funciona para eu atender aqui, qual é a taxa, eu pago por mês, eu pago por aula, como que funciona? Você pode combinar com esse aluno, por exemplo, que ele pode pagar somente a sua taxa, ele não te paga pelas aulas, mas ele te ajuda a pagar a taxa da academia. Estando lá na academia, o que acontece? As pessoas te veem atendendo, as pessoas veem o seu comportamento, as pessoas veem suas técnicas, suas estratégias, suas metodologias. Você chega na sua casa, você faz o seu relatório da aula, você planeja o treino desse aluno ou dessa aluna. Enfim, você começa a vivenciar, você coloca o atendimento de personal trainer na sua vida, certo? Aí no sábado e no domingo desta mesma semana, nós estamos andando pela semana, tá? Aí no sábado e no domingo, se você quiser, você pode escolher outra academia para conhecer, ou você volta numa academia que você já foi, vai treinar naquela que você se matriculou, deixa tudo certinho. Dica de final de semana também: dá uma andadinha pelos parques, perto de onde você quer atender ou perto da sua casa. Dá uma olhadinha nas ações que acontecem nesse parque. O que são ações? Aulas abertas, eventos, treinos pagos. O que acontece ali, naquele ambiente público e coletivo? Sabe por quê? Isso é uma estratégia, é algo que você pode se planejar para fazer, que te dará de presente o contato com outras pessoas que poderão ser seus futuros alunos de personal. Então, gente, olha o que aconteceu nessa nossa primeira semana. Vamos diminuir a importância da listinha das dificuldades e exaltar as atitudes que você pode ter para se colocar no mercado de trabalho. Estamos aqui falando de somente uma semana. Imaginem num mês como que você pode se programar para entrar no mercado de trabalho. Vou te falar, personal, não adianta você ficar sonhando que você se formou belo e formoso, linda, maravilhosa, que todo mundo sabe que você é personal trainer e que todo mundo confia no seu trabalho, que os alunos virão correndo atrás de você. Nossa, ela se formou em personal trainer, meu Deus, vou correndo para pegar a minha vaga. Nossa, ele se formou, maravilhoso, vou correndo, grita, oiê, mundo, sou personal. Isso não existe.
tá? Vamos fazer um paralelo aqui, ó. Pensa junto comigo para que você sinta o que o aluno sente, o que o cliente sente em relação a você. Não é que ele gosta ou não de você, que ele simpatizou ou não com você, que ele prefere o outro a você. Não é isso. Vamos fazer um paralelo, como se nós fôssemos o aluno ou o cliente. Imagine que você vai a um médico, mas um médico assim, é importante. A primeira coisa que você quer é uma indicação. Você quer conhecer alguém que já foi atendido por esse médico. Você quer conhecer alguém que já teve sucesso no tratamento ou na cirurgia ou nas propostas desse médico. Você quer uma referência. É ou não é? Eu sempre procuro isso. Por mais que o médico seja bom, por mais que esteja em evidência, que esteja com as redes sociais todas bem cuidadas, se eu tenho uma referência de alguém que eu confio, eu acredito mais, eu vou mais tranquila, porque eu já conheci alguém que foi atendida por esse médico, que já se curou, ou que já fez uma cirurgia e ficou bem, que foi bem atendido, enfim. Quem indica é muito importante para o personal. Pensa nesse paralelo do médico. Imagine um médico recém-formado. Nem sempre a gente confia num médico recém-formado. Quantos anos ele estudou para ser médico? Só que ele está começando a profissão dele. Ele nem tem pacientes ainda. Muitas vezes até os médicos começam atendendo seus familiares, seus amigos, e aí vão sendo indicados, vão fazendo parcerias e aí vão construindo a sua carreira. Por que nós, personagens, não? Podemos sim fazer isso. Então você pode começar a atender alguém, algum amigo, algum colega, como eu já te disse, começar a mudar a vida dessa pessoa, começar a entregar resultado e ter essa pessoa como seu primeiro indicador, o indicador do seu trabalho. Então, pense nessa estratégia, é uma belíssima estratégia, mas lembre-se sempre que o quem indica é muito importante, lógico, mas quem te mantém aonde você está é você, a sua competência, tudo o que você estudou, como você faz o seu trabalho, como você trata o seu aluno, como você planeja o treino dele, como você desenvolve o seu trabalho, enfim. É igual quando alguém te indica para um emprego. A indicação pode até te colocar dentro da empresa, mas quem te mantém dentro da empresa é você mesmo, é o seu trabalho, a sua competência, e com o personal é a mesma coisa. As pessoas podem nos indicar, isso é ótimo, mas nós temos que sempre fazer um belíssimo trabalho e manter os nossos alunos junto conosco. Então, vamos pensar nessas estratégias por dia, depois por semana e depois por mês. Vamos diminuir a importância da nossa listinha de dificuldades e aumentar a nossa lista de atitudes que podemos ter amanhã, já que dependem só de nós para começar essa nossa carreira de personal. Vamos juntos nisso? O que vocês precisarem eu posso sempre ajudar vocês, tá bom? Me escrevam aqui embaixo o que vocês fizeram para conseguir o seu primeiro aluno de personal, ou o que vocês estão fazendo com a listinha de atitudes que você pode ter diariamente a seu favor para começar a sua carreira. Vamos trocar figurinhas, eu te ajudo, você me conta e a gente vai construindo aí nossa jornada de sucesso juntos, tá bom? E continuando as nossas estratégias, nas nossas atitudes nessa ação física, tá bom? Que aí nós temos outras atitudes, outras estratégias no mundo digital, né? Mas fisicamente, tá, personal? Vamos pensar fisicamente para não nos faltar caminhos para percorrer e começar de vez a sua carreira, tá? Continuando essa estratégia, então, o que nós formatamos? Nós formatamos uma semana, nós formatamos atitudes, nós diminuímos a importância da listinha de dificuldades e fortalecemos as nossas atitudes para iniciar a nossa carreira. Ok, começamos então a atender um aluno ou um familiar ou um colega, só que aí começa a surgir
outros alunos, outras pessoas, pessoas que viram seu cartãozinho naquele estabelecimento comercial que você deixou, no cabeleireiro, na loja, na padaria, na papelaria, alunos que treinam na academia que você está atendendo esse seu amigo ou alguém da sua família e começa, a ficar de olho em você e começa a se interessar pelo seu trabalho. Te manda uma mensagem, te manda um direct, te manda um WhatsApp, não sei como que ele chega em você, porque você colocou seus contatos no cartãozinho, certo? Então ele escolhe a maneira, às vezes, muitas vezes, eles vêm falar conosco na sala, eles esperam você terminar a sua aula ou às vezes no meio da aula e eles vêm e falam com você, me dá seu contato? E aí o que você tem que ter? O cartãozinho lá com você, tá bom? Ou numa pochetinha, ou no bolso, enfim, você tem que ter o seu cartão e falar assim, adoraria falar com você, te ajudar, cartão na mão, já deu o contato, certo? Começaram a surgir interessados. Interessados, gente, não são alunos, não são efetivamente clientes, mas vocês entendem que são prováveis, são pessoas já quentes para ser, eles já se interessaram, então cabe a você o quê? Transformá-los em alunos, em clientes efetivos. Imagina o seguinte, vamos fazer lá os nossos paralelos que é sempre mais fácil de entender. Imagine ali que você está no shopping, vê uma vitrine, vê outra vitrine, vê a outra vitrine, de repente você entra numa loja. Então de todas as lojas que tem ali no shopping, aquela vitrine daquela loja, algum produto, alguma coisa ali te interessou mais que te fez entrar na loja. Então não é que todo cliente que entra na loja vai comprar alguma coisa, mas você concorda que o cliente que está dentro da loja tem maior possibilidade de compra do que o que está passeando no corredor do shopping? Esse é o interessado pelo seu serviço. De todos os alunos que ali estão, na academia, no mundo, na rua, na vida, ele se interessou de alguma maneira por você, pelo seu serviço, se comunicou com você. Ele entrou na loja. O que você vai fazer? Gente, por favor, primeira coisa, marca uma aula experimental. Marca uma aula experimental. Ai, mas eu não vou ganhar nada com essa aula experimental? E se ele fizer a aula experimental e não gostar? E se ele fizer a aula experimental e falar que vai pensar e nunca mais? Então, pode acontecer de tudo. Nada garante nada. O que eu quero falar para você, personal, é que nós precisamos mostrar para esse interessado o nosso serviço. Qual é o nosso serviço? Com o que eu trabalho? Principalmente o personal trainer. O que eu faço principalmente? Dou aula? Então, o que eu preciso entregar para ele? Como que eu vou convencê-lo a ser o meu aluno? Pode ser com redes sociais, podem ser com postagens, fotos, frases, conteúdos, pode ser com um monte de coisa, mas principalmente com uma aula maravilhosa. E aí você precisa marcar essa aula. Você precisa pegar esse cliente que entrou na loja. Pensa comigo, gente, é muito paralelo, é muito igual. O cliente entrou na loja. O que ele vai fazer? Ele vai falar, eu posso experimentar? Ele vai experimentar. Não vai? Vai experimentar a calça, por exemplo. Experimentou a calça, olhou, viu, gostou ou não. Ou de repente você anda assim no shopping, lá do corredor você grita, ei, gostei dessa calça, me dá uma. Quanto que é? E paga e vai embora? Você compra assim? Não, você não compra assim. Você entra na loja, você põe a mão na peça, você quer colocar a peça no seu corpo e você quer experimentar. É isso que o aluno quer. Ele não está te testando, ele está experimentando. Ele está experimentando se ele gosta da sua metodologia ou das suas metodologias, das suas técnicas, de você como pessoa, de como você trata ele, de como você conduz a aula. Enfim, ele está experimentando. Então sim, você vai dar essa aula experimental sem custo. Ele não vai pagar essa aula, porque você está começando. O que você precisa? Você precisa que muitas
muitas pessoas experimentem a sua aula. Dê aulas experimentais. Faz esse cliente que tá lá no shopping, andando no corredor, ele entrou dentro da sua loja porque ele se interessou por você. Faz ele experimentar. Fala, olha, tenho essa, tenho essa, tenho essa. Ai, não gostou muito dessa? Tenho essa outra. Isso aumenta as chances dele comprar a mercadoria. E quando que o aluno compra a nossa mercadoria? Quando ele compra o nosso serviço, quando ele nos contrata como personal. E quando que a gente convence esse aluno que nosso serviço será maravilhoso? Na aula experimental. Gente, na aula experimental você pode mostrar para ele muitas coisas do que a gente tem falado aqui, nos conteúdos, nas nossas lives, no webinário, enfim, você pode entregar para ele várias coisas nessa aula experimental. Aliás, eu acho que eu vou fazer um conteúdo só de aula experimental. Como tem que ser a aula experimental do primeiro minuto ao último minuto. Me escreve aqui, ó, se você quer esse conteúdo para você se direcionar aí nessa aula experimental. Mas nesse hoje, o que eu quero principalmente te falar é a importância de você marcar essa aula experimental. Essa aula experimental é quando você vai mostrar para o seu aluno que você é o melhor personal do mundo e ele vai se encantar com você. Ele vai se convencer que ele fez uma boa escolha. Vender o seu serviço para alguém que já experimentou o seu serviço e está convencido dos seus serviços é muito mais fácil. Então, antes de falar de valores, antes de negociações, antes de todos esses marketings, agora na nossa área tem muitos cursos que falam de marketing, acho super válido, tem que estudar sim, marketing, como fazer certas, tem que saber de muitas coisas, gente, mas antes de tudo isso, você tem que entregar aulas maravilhosas. Você precisa saber os objetivos desse aluno, você precisa conhecer um pouco esse aluno, você precisa planejar essa aula precisa ter começo, meio e fim, você precisa conseguir mostrar para ele um pouquinho de metodologias e técnicas principais que você sabe. Você pode compartilhar com ele um pouco dos seus conhecimentos, né? Você pode falar para ele, olha, agora a gente fez esse, depois a gente vai fazer aquele, porque isso trabalha tal coisa, rapidamente. Não é para ficar fazendo palestra, tá? Nosso aluno não quer ser personal trainer, mas muitas vezes ele quer saber o que ele tá fazendo. É importante, porque quando você verbaliza, ele entende que você pensou no treino, você planejou o treino. Você não tá fazendo, ai, tô com vontade hoje de fazer cadeira extensora. Me deu uma vontade, aí põe no treino. Ou tá tudo cheio, aquela tá vazia, então vou fazer aquela. Não. A sua aula tem que estar montada. Você precisa combinar todas as metodologias, técnicas, aparelhos, enfim, tudo que esse universo que a gente tem para trabalhar com os objetivos desse aluno. E na aula experimental é com certeza a sua oportunidade de mostrar para ele que você consegue fazer tudo isso. Pensa comigo o seguinte, ó, exercícios, técnicas, metodologias, tudo isso muitos de nós temos acesso. Aliás, o acesso hoje em dia é muito fácil, graças a Deus. Mas o que nos diferencia? Como cada um de nós combina tudo isso e como cada um de nós entrega tudo isso para os seus alunos. Para cada aluno, lógico. Por quê? Porque nosso atendimento ele é personalizado. Isso também é importante, muito importante, personal. O nosso serviço ele é personalizado, tá? O atendimento presencial do personal trainer individual, ele é personalizado. Então, cuidado quando você pensa assim: vou dar o mesmo treino para todo mundo, né? Vai dar tudo certo. Como assim? Já pensou se seu aluno do próximo horário chega um pouquinho antes do horário dele, aí ele fica lá no transporte, ou ele fica na esteira, ou ele fica na bike, enfim, tal, e ele fica de olho, uma meia hora. E de repente, aí chega a hora dele, né, da aula. Aí, de repente, ele percebe que a aula dele é idêntica ao aluno anterior. Cadê
o planejamento? Cadê a combinação personalizada? Onde está o seu conhecimento de personalizar todas as metodologias e técnicas que você adquiriu para cada aluno? Isso é muito importante. Você tem que pensar nisso, porque os nossos alunos têm esse olhar. Aí a gente acaba caindo em várias outras questões, tá? Quando o aluno acha que o personal é caro, quando ele vê que ele não tem valor, quando ele acha caro, é porque o seu serviço para ele está tendo preço e não valor. Ele não está se sentindo bem atendido a ponto de te pagar aquilo que você está pedindo, certo? Ele não consegue identificar no seu serviço o valor que você está pedindo. Será que o problema é o cliente, o aluno ou somos nós? Ele não pode, por exemplo, pensar assim: não, mas para treinar esse treino, eu posso vir treinar sozinho. Eu venho aqui, o professor, eu pego ali uma planilha que tem no computador da academia, para treinar esse treino eu não preciso gastar essa fortuna. Por quê, gente? Ele está se sentindo mal atendido, ele está se sentindo injustiçado, ele não está confortável, ele não está reconhecendo o valor que você tem, o valor do seu trabalho. E isso é sua função, não é função dele, tá bom? É sua função mostrar para o seu aluno, para o seu cliente, que você vale e vale muito, porque você sabe muito, porque você estuda, porque você planeja, porque você realmente trabalha como personal trainer e não simplesmente não tinha nada para fazer, resolveu ser personal trainer. Aí pegou uns exercícios que sabia, colocou ali, aí dá tudo certo e faz tudo igual para todo mundo. Não, gente, isso não é personal trainer, por favor. Vamos trabalhar ao nosso favor, né? Vamos valorizar a nossa carreira, vamos valorizar a nossa profissão e vamos realmente entregar valor nos nossos serviços. Então, voltando lá na aula experimental, pense nisso, porque depois de todas aquelas estratégias, depois de todas aquelas atitudes que nós podemos fazer, alunos vão começar a nos procurar e estes alunos, já faz esse paralelo na sua cabeça, esse aluno que me procurou já é o cliente que entrou na loja. Então o que eu preciso conseguir fazer? Marcar uma aula experimental. Eu preciso colocar na agenda dele, eu preciso me colocar na agenda dele. Gente, você se coloca na agenda da pessoa naquela semana 1 hora. Olha que incrível. Sabe quanto tempo vale para muitas pessoas? Muito dinheiro. Sabe essa aula que você vai dar de 1 hora? Ela tem que ter um valor. Porque, gente, pense em grandes empresários, empresárias ou mães de bebê pequeno que deixam o bebê para vir fazer aula com você. Essa hora tem um valor no dia delas incrível, e ela tá te dando essa hora de presente. Então você tem que fazer dessa aula, dessa hora, o seu 1000%. 100% para mim é pouco, tem que ser 1000%, ok? Então pense nisso. Fez todo aquele trabalho que nós falamos da programação da semana, começou a ter procura de alunos e clientes, ou seja, eles entraram na sua loja. Dê sua aula experimental, que tem que ser um show, tem que ser maravilhosa. Quando acabar a sua aula, o seu aluno ou o seu futuro aluno não pode ter dúvida do seu valor, certo? Isso cabe a você. Você vai convencê-lo que você é a melhor escolha do mercado na sua aula experimental. Depois da aula experimental, aí nós vamos trabalhar outras coisas que são técnicas de negociação e venda, certo? Mas se você não conseguiu marcar a aula experimental, eu não te aconselho a trabalhar técnicas de negociação e venda com o aluno. Dá para ele a aula, presta o serviço a ele, deixa ele experimentar a calça antes de comprar. E pense nisso, pense na importância de você
já aparecer na agenda dele. Então naquela semana ele já tem um horário que é seu. Ele tá te dando um presente, ele tá te dando 1 hora da vida dele para que você faça com ele o que ele deseja, certo? Que você mostre o seu serviço para ele. Então, aula experimental, gente, vou falar 1000 vezes. Aula experimental é uma grande estratégia de entrega presencial do nosso serviço e ela tem sim que acontecer. É sua responsabilidade conseguir marcar aulas experimentais e colocar o seu cliente que saiu do corredor do shopping para dentro da loja e o cliente que entrou dentro da loja experimentou a peça de roupa, comprar a peça de roupa. Deu sua aula experimental? Já vou te falar uma dica estratégica que é super prática e você tem que prestar atenção. A aula experimental tem que ter na sua agenda 1h30. Por quê? Ai, 1h30, já vou dar aula de graça. Ainda vou colocar 1h30 na minha agenda? Sim. Ó, não é pra você dar aula de 1h30, tá? Você vai dar aula de 1 hora. Acabou a aula, certo? Fez sua aula maravilhosa, um show de aula. Terminou a aula na sua agenda, é muito importante ou é ideal, tá? Não estou falando que se você não fizer isso, ele não vai ser seu aluno. Só estou dizendo algumas coisas que eu fui aprendendo nesses meus 15 anos e o que mais funciona e o que talvez funcione. O que mais funciona? Quando você dá aula experimental de 1 hora, terminou sua aula, você tem meia hora para conversar com esse aluno. Então, gente, quando eu falo para vocês estratégias de negociação e venda, não é para fazer um curso de especialização de estratégia e venda, que você não vai virar o departamento comercial de uma empresa. Não, você precisa desenvolver o seu comercial como personal, tá bom? Mas você não será só comercial, isso faz parte do nosso trabalho. Como eu acabei de dizer, o nosso serviço, o nosso principal produto é aula, é treino, tá bom? Negociações e vendas faz parte de tudo isso, ok? Mas não é o principal, nós não somos vendedores, tá? A gente se vende nosso serviço, isso faz parte, mas você tem que se preocupar muito com as suas aulas e os seus treinos, ok? Então, a primeira estratégia de negociação e venda, o que é? Você ter meia hora para conversar com esse aluno logo depois, imediatamente após a aula experimental, certo? Nessa conversa, você tem que ter alguma coisa para anotar. Como você se sentiu? Pode ser um caderno, pode ser o celular, sei lá, o que você sentir à vontade, pode ser um bloquinho, enfim. E aí, me fala, como você se sentiu na aula? Como que foi para você? Ficou muito cansado? Ficou bem? Como era em relação aos seus outros treinos, se a pessoa já treinava? Como era em relação ao seu outro personal, que às vezes a pessoa treinava com outro personal, veio de outra cidade, enfim. Bate um papinho, sem vender ainda, calma. Pergunta para ele como foi a experiência da aula experimental. A aula experimental é uma experiência. Ele te entregou 1 hora do dia dele. Então você vai perguntar para ele como foi a experiência da aula experimental. Você vai começar por aí. E ele vai te dar os feedbacks positivos, negativos. Seja transparente. Diga para o seu cliente. Pode falar o que você gostou, o que você não gostou, foi fraco, foi forte, você se sentiu bem ou não se sentiu, você está acostumado com isso ou com aquilo, enfim, converse. Comece uma conversa franca, se coloque à disposição de ouvir, deixa ele falar. Ele tem que falar muito mais que você, deixa ele falar. E aí você começa essa conversinha ali imediatamente depois da aula experimental. Depois que ele fala isso, é aquilo, não sei o que, aí você pode perguntar: e como você está pensando o nosso trabalho? Se nós pudermos desenvolver um trabalho juntos, como que você está pensando? Num personal presencial 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, num personal em dupla, de repente tem gente que gosta de treinar em dupla, gosta de treinar o casal,
casal, né? Ou quer treinar com uma amiga, enfim. Como você tá pensando isso? Você já imaginou um pouquinho isso? Você já vai puxando respostas. Você já vai vendo se essa pessoa tá experimentando a calça dentro da loja porque ela realmente quer comprar uma calça ou ela tá só ali gastando o tempo dela, não tinha nada para fazer, entrou para experimentar a calça. Aí você já começa a perceber se ele fez uma aula experimental para realmente te escolher como personal ou se ele fez sem nenhum compromisso, tá bom? Nessa conversinha é um ótimo momento. Então começou a conversinha, perguntou o que tá pensando, vai pra agenda. Por que vai pra agenda, gente? Não adianta você ficar desenvolvendo técnicas de negociação, passando valores, tentando combinar, se a pessoa quer treinar 7 horas da manhã de segunda e quarta e você tem um aluno 7 horas da manhã de segunda e quarta. Você já precisa aí começar uma relação de transparência. Não prometa o que você não pode entregar e seja você também fiel aos seus alunos, tá? Nada de ficar troca esse por aquele, troca aquele por aquele. Quem muito troca fica sem nenhum. Seja fiel. Você tem o seu aluno de segunda e quarta às 7 horas da manhã, aquele é o horário dele. A não ser que seja uma pessoa aberta a trocar de horário, você não pode fechar um outro aluno no horário daquele sem conversar com aquele outro. Certo? Aí você tem 2 alunos, um aqui e outro ali, no mesmo horário, no mesmo dia. Não. Começa a introduzir o assunto da agenda, ok? Porque as agendas precisam se combinar. A sua com o aluno precisa ter uma sincronia, porque você e ele terão que estar no mesmo lugar, na mesma hora, semanalmente, certo? Entrou na agenda, viu possibilidades. As possibilidades deste aluno combinam com as suas possibilidades? É possível para você atender este aluno? É possível? Siga em frente. Você vai apresentar os seus valores. Como que você trabalha? Aí vem outra dica. Eu sempre oriento que se trabalhe com tabelas. Tabelas mesmo. Porque aí, gente, nós vamos para outro paralelo. Vou fazer um paralelo para que vocês se sintam na situação do aluno. Sabe aquela história de que quando a mulher leva o carro no mecânico é um preço e aí o mesmo carro, nas mesmas condições, com os mesmos probleminhas ou não, um homem leva esse carro. É outro preço, outro valor? Vocês já ouviram essa história? Gente, isso é, todo mundo fala disso, não é? Vocês gostam de se sentir assim? Quando a pessoa olha pra sua cara e fala, eu acho que pra você custa, deixa eu ver, você tem cara de tanto. Não, como assim você tem cara de tanto? Você se sente enganado, não tem cara de tanto. Qual é o seu valor personal? Qual é a sua tabela? Faça a sua tabela, apresente para o seu aluno. Pode ser impresso, pode ser via WhatsApp, pode ser uma imagem PDF que você manda, envia ou mostra ali. Você está conversando com ele, você fala, olha, essa é a minha tabela de 2019. Eu trabalho assim, aula avulsa tanto, plano mensal tanto, plano trimestral tanto, plano semestral tanto. Eu particularmente faço até o semestral, porque planos anuais são muito longos. É muito difícil do aluno realmente escolher um plano anual e muitas vezes ele acaba escorregando aí no meio desse ano. Então eu particularmente tenho uma tabela até o plano semestral. E aí ele observa ali os seus valores. Quando ele observa os seus valores e ele vê que os seus valores são os seus valores, não é o aluno tem cara de, o aluno é rico ou não é, é classe baixa, classe média, classe alta, é aqui ou é ali, tem essa bolsa, tem esse carro, não é isso. O seu valor é o seu valor, é o valor de tudo que você já estudou, é o valor do que você vivenciou, é o seu valor que está começando no mercado, certo? Que você tem sim que rentabilizar, mas com certeza, com o passar dos anos, com experiência, com novos cursos que você vai fazer, adquirindo novos conhecimentos, quanto mais você se capacitar, mais você terá valor, né? Então esse seu valor de agora, recém-formado, provavelmente não será o seu valor daqui a 5 anos e jamais será o seu valor daqui a 10 anos. Ok? Então, ali você já se mostra, você já diz a sua transparência e o seu bom caráter. Essa é a minha tabela,
Esses são os meus valores, eu trabalho sobre esses valores. A pessoa, ela já se encantou com a sua aula, ela já experimentou o seu serviço, ela já está convencida que você é uma belíssima escolha. Ela começou a conversar com você, ela se dispôs a sincronizar agendas e ela se dispôs a ver os seus valores. Aí, quando ela depara com seus valores, é um outro momento que você pode negociar. É caro para ela? Cabe no bolso dela? Ai, muito para mim. Ok, é muito para você? Olha o que a gente pode fazer. Vamos fazer uma vez por semana e planilhar o restante da semana? Pode ser, certo? Eu, nos últimos anos, que foram anos de crise, né, no país, tive muitos alunos, muitos mesmo, que faziam 2 vezes por semana, passaram a fazer 1 vez por semana, que faziam 3 vezes por semana, que passaram a fazer 2 vezes por semana. Ah, eu ganhei menos? Eu ganhei menos desses alunos? Sim, porque era um momento de crise. Muitos perderam o trabalho, muitos passaram a trabalhar muito mais porque muitas pessoas foram mandadas embora e elas tiveram que assumir muito mais tarefas, ganhando a mesma coisa. E se quiser fica assim, se não quiser não fica. Enfim, foi crise para todo mundo. E nós, personais, somos a ponta da ponta. O aluno, ele paga a academia e ainda ele te paga. Por exemplo, se você atende na academia. Mas eu optei por isso. Eu negociei. Eu conversei, olha, não tá dando 2, vamos tentar 1 e a gente planilha o restante da semana? Tudo bem. E esses alunos, melhorando a situação, voltaram a ser 2 vezes por semana. Eu não perdi o vínculo, eu não perdi o contato. Isso foi super importante. Isso são técnicas de negociação e vendas específico para o personal. Não adianta você ficar aprendendo outras coisas, você tem que aprender o que você pode aplicar hoje, o que você pode aplicar no seu trabalho agora, na sua negociação, na sua conversa com o seu aluno ali, ok? Mostrou os valores, viu qual foi a sincronia de informações, como que ele recebeu esses valores. Gente, isso é maravilhoso, porque você tá olhando nele, você tá olhando no olho dele, por mais que ele tente disfarçar, você sabe se aquele valor é alto demais, se aquele valor é baixo demais, se aquele valor não incomoda, certo? Se ele já estava acostumado a pagar mais ou menos aquilo. Enfim, você tá olhando ali para ele. Ali é um momento. Negocia, conversa, propõe outras coisas. Quem assistiu o webinário, meu último webinário, a gente falou sobre uma escala de valores, por exemplo. Isso é uma técnica de negociação e venda que o personal pode sim aplicar. Você pode sim trabalhar com valores cheios no horário de pico e com valores reduzidos nos horários de não pico, para estimular aqueles alunos que não têm a necessidade de treinar no horário de pico, treinar no horário de não pico e fazer a sua agenda girar mais, você ter mais alunos. Isso foi um conteúdo do meu último webinário, que é uma dica, é uma estratégia de negociação e venda para o personal. Então, nessa conversa, ó, você tem meia hora para fazer esse caminho. Começou a conversar, pegou os feedbacks, anotou, deu importância aos feedbacks que ele tá te dando, certo? Percebeu qual é a intenção real dele, se ele realmente fez a aula experimental por intenção de começar, ou foi só porque não tinha nada pra fazer? Sincronizou a agenda, percebeu que é possível, apresentou os seus valores, negociou, viu horário, agenda, valor. Ok, vamos começar? Ali, gente, ali, pá, marca a primeira aula, começou. Evita, tá? Não tô falando que não vai dar certo, que, se o aluno foi embora sem fechar, ele não vai ser seu aluno, não tô falando isso. Só estou falando que é muito mais provável que ele se transforme em seu aluno efetivo, que ele entre para sua carteira de clientes efetivos, alunos ali que estão na sua agenda semanalmente, se ele fechar naquela hora. Você está com o cliente, com o aluno na sua frente, pronto para fechar. Fecha, marca a primeira aula, já coloca ele na sua agenda e você na agenda dele. Marcou a primeira aula, compromisso, então ok, eu vou te mandar um material que fala sobre a minha pessoa, tenha um materialzinho que fala sobre você,
Em que você se formou, o que você já estudou, que curso você já fez. Gente, é muito importante os cursos que vocês fazem além da faculdade para se tornar um personal de valor no mercado. Então, pode preparar um materialzinho bonitinho, pode ser um textinho digitado que você mande pelo WhatsApp. Junto com isso, já manda sua tabelinha de valores, que ele viu ali, mas é bom que ele tenha. E junto com isso, já manda os seus combinados. Nós vamos falar de combinados de valor. E já manda os seus combinados e já coloque embaixo, então nossa primeira aula é dia tal, no horário tal, espero você, muito obrigada. Isso tudo você vai escrever para ele ou no mesmo dia da aula experimental ou no máximo 24 horas depois, tá bom? Não deixa passar muito tempo, ok? Fez a aula experimental, fez a conversa ali transparente de valor, fechou, mandou mensagem. Quem você é, valores, combinados, agradece, marca o compromisso, primeira aula tá marcada, ele é seu, ok? Olha como alguns caminhos começam a ficar mais claros, como o que a gente começou a falar lá no começo, daquela listinha de 1000 dificuldades de começar, como ela começa a ficar pequenininha e começa a crescer nossa lista de tudo aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Por exemplo, você já tem um aluno. Esse aluno não é o seu familiar, não é o seu amigo, não é o seu colega. É um novo aluno, é o seu aluno, é o aluno que você captou, é o aluno que entrou na sua loja, experimentou a peça e comprou. Parabéns, você conseguiu o seu primeiro aluno. Então, é nesse sentido personal que eu falo para vocês que vocês precisam tomar cuidado com os conhecimentos, com os cursos, com tudo que a gente está estudando, se realmente isso cabe a nós hoje, neste momento, senão a gente também fica estudando tudo e mais um pouco, gastando todo o nosso dinheiro que a gente nem tem, com coisas que a gente não pode aplicar agora. Se você quer começar agora, se você quer atender agora, se você quer o seu primeiro cliente agora, é importante que você tenha informações, conhecimentos para o seu momento, para o agora, certo? E aí, no decorrer da sua carreira, você vai conhecendo outras coisas que você vai colocar em ação em outros momentos. Não adianta você ficar estudando técnicas, metodologias, vendas, marketing, um monte de coisa, se você não tem nenhum aluno, se você não consegue marcar uma aula experimental, se você não entende que você precisa conversar com esse seu aluno logo após a aula experimental e que o ideal é você fechar com o seu aluno naquele momento, logo após a sua aula experimental, em que ele experimentou o seu serviço e não tem dúvida da excelência dele. Vamos conectando todas essas informações para ir caminhando para a nossa carreira de sucesso, ok? Aí, continuando, eu acabei de falar sobre os combinados de valor, né? Aqueles que você vai mandar para o seu cliente. Eles precisam ter muito valor. Aliás, em outros conteúdos já falamos disso e vamos falar disso várias vezes, tá? Porque muitas vezes eu falo de um jeito, alguns entendem de outros, outros entendem. O importante é que todos vocês entendam e que todos vocês saibam que os nossos combinados de valor são como um contrato. Tem alguns personagens que usam contrato impresso, assinado, e tem outros personagens que fazem combinados. Enfim, o importante é que seja uma relação de transparência, tá, gente? Não deixa as coisas jogadas, as coisas no ar. Ai, será mesmo? Como que era mesmo o negócio da reposição? Ai, desmarquei 5 aulas esse mês. Ela não quer repor minhas aulas. Ai, essa personal acho que não gosta de mim. Não, gente, precisa estar tudo combinado. Como que é o pagamento, como são reposições, se o aluno viaja, se você fica doente ou se ele fica doente, quanto de reposição você consegue colocar na sua agenda mensalmente. Você consegue repor todas as faltas dos seus alunos? Pode ser que sim, porque você está no começo, mas daqui a um tempo já pode ser que não. Imagina, se um aluno que te contratou 2 vezes por semana, são 8 aulas em média no mês, ele falta 5, precisa conversar com esse aluno, porque de certo você não virou um compromisso primordial na agenda dele. Tem outras coisas passando na sua frente. Ai, ai, ai. Por que será?
que as coisas estão passando na sua frente? Por que será que outras coisas estão ficando mais importantes do que você na agenda dele? Então é uma autoavaliação, certo? Esses combinados que eu tô falando, quando eu falo combinados de valor, gente, eles são de valor para os dois lados. Isso é importante que o aluno identifique. Lembra quando eu falei dos valores da tabela? Que ele identifica que você é uma pessoa de bom caráter, que você tem o seu valor e esse valor é para todos os alunos, que não é aquela coisa de o carro é levado pela esposa, é um valor no mecânico, e pelo marido é outra. Quando você mostrou os seus valores para ele, ele já teve um olhar melhor para você. Certo? Quando você apresenta os seus combinados, ele tem um olhar melhor ainda, porque esses combinados, de novo, eles têm que ter valor para os dois lados. Então, são combinados que falam dos seus deveres como personal e que falam dos deveres dele como aluno. Tem que ter os dois lados, ok? Que fala de benefícios de um lado e do outro. Tem que ter tudo nesses combinados. Ah, mas vai ficar muito grande, não tem problema. Melhor que fique grande do que não fique claro. Tem que ser claro. O aluno que ali for lendo os seus combinados ou o seu contrato, aquilo que você quiser aplicar, o aluno que tiver dúvida, o aluno que tiver questionamento, o aluno que tiver alguma ressalva, ele já fala ali. Olha, eu acho que aquela história de uma reposição por mês, eu acho que eu não fiquei muito confortável com isso, porque eu viajo muito. Aí, você vai ter que negociar, você vai ter que personalizar esse seu combinado de valor. Ai, mas que ruim isso, tem que personalizar? Tem, porque personal trainer é personal. É personalizado, tá, gente? A gente pode ter uma listinha ali de combinados que é para todos, mas você pode sim personalizar alguns itens. Se você puder fazer isso via WhatsApp, se isso ficar escrito, melhor ainda, porque ele vai questionar ou ele vai falar alguma coisa sobre, você vai dar a sua resposta, você vai fazer a sua negociação personalizada, isso ficará registrado para se por um acaso daqui um tempo ou acontecer alguma situação atípica, ele te questionar, você tem por escrito o que ele falou, o que você respondeu e o que vocês recombinaram. Então é muito importante esses combinados de valor, vocês terem em mente isso, tá bom? Não é para ser bom só para ele, nem bom só para você. É ser bom para os dois lados. É ser justo. Dia de pagamento, você entrega suas aulas, ele te paga. Ninguém tá fazendo favor. Certo? Se ele entrou na sua loja, se ele experimentou a calça, ele quer ir embora com a calça, ele tem que pagar a calça. Simples assim. A gente não pega a peça de roupa, leva para casa e aí talvez, quem sabe, a gente pague. Não, não é assim que funciona. Você está prestando o seu serviço, ele está pagando, ok? É uma relação de troca justa. Então, esses combinados de valor são nesse sentido, tá? Tem pontos muito importantes nesses combinados de valor que são pagamento, faltas, reposições, viagem, as suas próprias faltas, desistência do horário. Tudo isso é muito importante que tenha nos seus combinados de valor ou no seu contrato. Ok? Pense nisso, porque isso realmente fecha essa nossa negociação, esse nosso conteúdo de venda, esse nosso conteúdo de captação real desse aluno que veio interessado, que entrou na nossa loja, que experimentou a nossa aula, que pegou a peça, que é o serviço, e que como vai pagar, quais são as condições, enfim, é todo um caminho, tá, gente? Às vezes a gente acha que, ser personal trainer é super fácil, todo mundo sabe, se formou na faculdade, tá aí maravilhoso e vai chover aluno. Não. Sabe aqueles números que ficam apresentando pra gente, que não sei quanto % da população é sedentária, que é mesmo, mas você tem que fazer o seu trabalho para que esse percentual todo de pessoas que não treinam ou que querem treinar, treinarem com você. Você tem que fazer o seu trabalho.
O mundo não virá atrás de você e não tem aluno chovendo, caindo do céu, tá? Para todo mundo. Para você ter alunos, para você ter clientes, você precisa fazer o seu trabalho, que é o que nós estamos falando desde o comecinho desse conteúdo. O que você pode fazer com aquela listinha gigante de dificuldades, que parece que nunca você vai começar a ser personal. O que você pode fazer com essa listinha? E cresce a sua listinha de atitudes. Aqui, neste conteúdo, nós estamos terminando já com os combinados de valor, ou seja, esse aluno já é seu. Eu espero realmente ter ajudado vocês com esse conteúdo, eu espero realmente que vocês tenham entendido e sentido o quão real é começar essa carreira maravilhosa e podem contar com a minha ajuda, podem me escrever aqui, me escrevam. Tudo que vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, eu estou sempre aqui disposta a ajudar vocês. Um beijo enorme, comecem a carreira de vocês e ó, achata a listinha de dificuldades e ó, dá importância a toda a listinha que você pode fazer por você mesmo, começando amanhã. Ok? Combinado? Conto com você!